Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a professora Kátia e nós vamos continuar com nossas aulas de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre as informações gráficas. Falaremos lá sobre conhecer e identificar, organizar e reproduzir dados e informações de texto de divulgação científica e gráficos, em gráficos e tabelas ou diagramas. Então vamos lá, para as informações gráficas. Você certamente já ouviu falar de drones, também chamados de VANT, veículos aéreos não tripulados. Esses robozinhos podem ser usados para diversas atividades. Já falei algumas atividades com eles na aula passada. Desde entregar pizza até fazer o monitoramento de fronteiras, estradas e florestas. Vamos ler o texto a seguir e descobrir um pouco mais sobre as utilidades desse dispositivo. O drone é o olho do produtor. Então, os drones podem ser movidos a bateria, eletricidade ou combustível e estão sendo utilizados para o monitoramento de lavouras. Então, olha lá, nós podemos ter os drones grandes e os drones pequenos. Os grandes são usados para áreas entre 200 e 1.000 hectares e os pequenos para áreas abaixo de 200 hectares. O tempo, a autonomia deles, entre 2 e 3 horas de voo, os grandes. Já os menores são 15 minutos de voo. E o preço variado de 30.000 a 200.000, de 5.000 a 10.000. Então, todos eles os dois possuem GPS para localização, sistemas aviônicos, altitude e direção, câmera para a geração dos filmes lá, o radiotransmissor e receptor. O que muda aqui são as asas giratórias, aqui são asas fixas, aqui fica o motor. Lá embaixo, central de controle, uma antena que emite o sinal e o joystick. Essas imagens aqui são de plantações de frutas cítricas com identificação de plantas com alterações. Então, o drone passou por cima lá, fez as imagens, foram processadas as imagens para reconhecer falhas graves do plantio em tempo para que essas falhas fossem corrigidas. Então, ele trouxe as imagens para o agricultor lá. Dá para ver bem a diferença das imagens lá, ó. Então, sobre esse texto, nós vamos realizar essas atividades propostas juntos, certo? O texto trata de um uso de drones diferente dos usos que foram anteriormente apresentados. Qual é? A gente falou sobre esse uso dos drones. Para quê? Para que eles foram usados? Para o monitoramento das lavouras. Certo? Quais informações podem ser encontradas lá no texto? A gente consegue encontrar o preço dos drones? Sim, né? O preço do serviço do monitoramento realizado pelos drones? Não tem lá, né?
A forma como esse drone é controlado. Ele é controlado lá pelo joystick lá, né? Partes de um drone. Ele apresenta lá as partes de um drone? Sim. Modelos de drone? Sim. Imagem obtida por um drone. Não mostrava lá as imagens da lavoura e foto de um drone. Não tem foto de um drone, só as imagens ilustrativas lá. Então, ficou lá. Modelos de drone, as partes do drone, preço dos drones. No texto, o que significa ter autonomia? O que quer dizer lá no texto? O que será que quer dizer que o drone tem autonomia lá? Primeiro de 15 minutos, ou os pequenos são de 15 minutos, e os maiores são de 2 a 3 horas. Quer dizer que é o tempo que o drone consegue voar sem reabastecer ou recarregar as baterias, né? Porque cada um tem o seu, são diferentes. Certo? O que é possível? O possível significado do título do texto. O drone é o olho do produtor. O que quer dizer esse título para você? O que vocês acham que o título quer dizer? Que ele vai conseguir transmitir lá do alto como está a lavoura do produtor, como está aquilo que o produtor tanto quer que esteja tudo certinho, tudo bem, né? É a visão dele lá do alto. Qual é a sua opinião sobre esse título, sobre esse tipo de texto que apresenta informações em esquemas ou estruturas que destacam os aspectos visuais? Exponha lá o que você pensa para sua família, certo? Agora, nós vamos ler atentamente aqui outro texto, lá na página 62 do seu livro, sobre os drones. Leia atentamente o texto a seguir, produzido pela ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil. O termo drone é utilizado popularmente para descrever qualquer aeronave, ou mesmo outro tipo de veículo, que possua alto grau de automatismo. No entanto, como não há definição formal para o termo, a regulamentação da ANAC não utiliza essa nomenclatura, mas sim aeromodelos e aeronaves remotamente pilotadas, RPA. O que diferencia essas duas categorias de drones é a sua finalidade. Então, nós temos aqui, aeromodelo é toda aeronave não tripulada com finalidade de recreação. Já RPA, aeronave remotamente pilotada, é uma aeronave não tripulada, pilotada a partir de uma estação de pilotagem remota, que tenha qualquer outra finalidade que não seja recreativa, tais como comercial, corporativa e experimental.
Então, é só para o meio, para pesquisas, para segurança, para experimentos, é que são utilizadas aquela lá. O que a nova regra da ANAC permite? Drones com mais de 250 gramas, os voos aéreos distantes de terceiros no mínimo 30 metros horizontais, sob total responsabilidade do piloto que está operando e conforme regras da utilização do espaço aéreo. 2. Caso exista uma barreira de proteção entre o equipamento e as pessoas à distância especificada, não precisa ser observado. Então, tem que haver lá uma barreira de distância entre o drone e as pessoas. 3. Para voar perto de pessoas, é necessário que elas concordem previamente com a operação, ou seja, a pessoa precisa saber e concordar com o voo daquele equipamento nas proximidades onde essa pessoa se encontra. Importante, as operações totalmente autônomas desses equipamentos, ou seja, naquelas onde o piloto remoto não é capaz de intervir, continuam proibidas aqui no nosso país. Essas operações diferem-se das automatizadas, nas quais o piloto remoto pode interferir a qualquer ponto. Quem pode pilotar? Será que qualquer um pode pilotar? Para pilotar essas aeronaves não tripuladas, as RPAs, os pilotos remotos e observadores que auxiliam o piloto remoto sem operar o equipamento devem ter no mínimo 18 anos. Para os aeromodelos não há limite de idade. Documentos obrigatórios. Nas operações realizadas com drones de peso máximo de decolagem superior a 200 gramas, os operadores deverão portar documentos obrigatórios como o manual de voo, o documento de avaliação de risco e a apólice de seguro. Os drones são classificados em classe 1, que são aqueles acima de 150 gramas, classe 2, que são acima de 25 gramas ou igual ou abaixo de 150 gramas, e classe 3, abaixo ou igual a 25 gramas. O do classe 1 lá e o classe 2, eles devem ser registrados lá no Registro Aeronáutico Brasileiros e identificados com suas marcas de nacionalidade e matrícula. Já o classe 3, os drones com até 250 gramas não precisam ser cadastrados e registrados, independentemente de sua finalidade, uso recreativo ou não, certo? Lá, segundo o texto, qual é a diferença entre um aeromodelo RPA, entre um aeromodelo e um RPA? Vou dar um tempinho para vocês responderem essa perguntinha para mim. Um aeromodelo, vamos lá corrigir, vamos ver se vocês responderam certo lá. É uma nave não tripulada. Certo? Com fins recreativos e com e o RPA é a nave que tem outra finalidade diferente de fins recreativos. Opa.
certo? Como comercial, corporativa, né? Então, da segurança, de cuidar das lavouras e tal. E até experimental. Então, em casa, vocês irão fazer para mim a página 62. Vamos utilizar lá a folha do material de apoio da página 11 para apresentar os seus resultados, para não sair de casa, realizar a pesquisa utilizando o WhatsApp ou outros meios possíveis. Não é para sair de casa nesse momento, pessoal. Então, utilize os recursos lá para não sair de casa. A ficha página 25 e 26 e a ficha página 27, que vai construir ou colar uma tabela sobre a sua rotina semanal nesse período de quarentena, mostrando que você está aproveitando o seu tempo com qualidade. E essa página 62, que é após a leitura do texto, é possível concluir que a ANAC regulamenta o uso de drones no país, isto é, estabelece regras e condutas para a sua utilização. A ANAC é responsável pela comercialização de 2 tipos de drones classificados em 3 categorias. A ANAC desenvolve os drones que podem ser utilizados no país. De acordo com o texto, vai marcar verdadeiro para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas. Qualquer pessoa pode pilotar uma aeronave não tripulada para fins recreativos. As aeronaves não devem se aproximar de pessoas sem sua autorização. As aeronaves maiores devem ter apólice de seguro. 400 pés é uma distância que equivale a 120 metros. Drones totalmente autônomos podem operar no Brasil. 8. Segundo o texto da ANAC, uma RPA pode ser usada para diversas finalidades. Associe algumas delas e seus exemplos: comercial, corporativa, experimental, inspecionar os equipamentos de uma usina eólica, investigar o desenvolvimento de uma espécie em uma floresta, fazer entregas em uma grande cidade. Então, vocês farão em casa. Lá, vamos ler com atenção esse texto aqui. Então, vou esperar vocês fazerem em casa as atividades, depois nós falamos mais sobre o assunto. Até a próxima, tchau!